Olá pessoal, nesse trimestre nós vamos estudar um tema muito especial. Estamos iniciando com a primeira lição, estudando sobre o tabernáculo, o local da habitação de Deus. E nós vamos ver nesta primeira lição, primeiro lembrando que a tipologia bíblica, que é o assunto que está inserido o estudo do tabernáculo, é uma área da hermenêutica, ou seja, faz parte da interpretação de texto e é muito importante que possamos fazer isso de forma responsável, de forma ordeira, de forma metódica, porque não dá para a gente interpretar as coisas bíblicas, a linguagem figurada das Escrituras, de qualquer forma ou a nosso entendimento simples, mas sim à luz das Escrituras. Os tipos bíblicos nós não os inventamos, nós simplesmente identificamos aquilo que foi o projeto de Deus de apresentar coisas do Antigo Testamento que prefiguravam coisas que vinham a ser apresentadas no Novo Testamento. Assim, o tabernáculo também é um dos tipos que no Novo Testamento vai ser aplicado à vida da igreja e à vida de Cristo principalmente. Logo, nós precisamos observar como fazer tipologia bíblica de forma metódica e sistemática. E dentro dessa realidade, nós vamos entender que o tabernáculo foi um projeto divino. Foi Deus quem pensou, idealizou e apresentou a Moisés. O escritor aos Hebreus vai dizer que Moisés foi recomendado que fizesse todo o projeto conforme o modelo que foi mostrado no monte. Ou seja, Deus é que pensou cada parte, cada peça, cada cor, cada formato, para que ele tivesse uma representação daquilo que ele queria dizer para nós. Assim, o tabernáculo foi construído no deserto para que servisse como o primeiro local de habitação de Deus. Quando os israelitas saíram do Egito e foram até o Sinai, é ali que Deus mostra a Moisés o projeto e o tabernáculo foi construído de maneira que ele era o que ocupava o centro do acampamento, do arraial dos israelitas. Aqui nessa ilustração nós vemos bem claro o tabernáculo, que é o santuário que está no meio, e as tribos que estão ao redor, porque ele ocupava o centro daquele lugar. E assim, a partir do momento que eles saíram do Sinai, eles já saíram levando consigo essa tenda, esse santuário, que era um santuário móvel, feito exatamente de peças que podiam ser montadas e desmontadas, exatamente por essa situação de locomoção. Eles estavam caminhando pelo deserto e precisavam que esse tabernáculo fosse móvel. Quando eles fixaram-se na terra de Canaã, mais na frente, Salomão vai construir um templo sobre o Monte Moriá, que segue a mesma ideia, a mesma estrutura do tabernáculo no que diz respeito ao santuário. Mas era de alvenaria porque era um local fixo, ele não sairia mais daquele monte. Aqui não, era uma tenda que precisava ser desmontada e remontada todas as vezes que o arraial fosse levantado e eles acamparam novamente. Dessa maneira, Deus estava acompanhando o povo em sua trajetória pelo deserto. O que nós vamos observar no estudo do tabernáculo é que Deus pensou em cada detalhe e mandou que Moisés construísse uma tenda que ficava bem no meio desse local. A tenda tinha 2 compartimentos, o lugar santo, que é o primeiro compartimento, e o lugar santíssimo, o segundo. E ao redor dessa tenda, um pátio, e no pátio estavam 2 outros móveis, que era o altar de bronze, altar de sacrifício, altar de holocausto, e a pia de bronze. Entrando no lugar santo, à direita de quem entra, a mesa dos pães da proposição, à esquerda de quem entra o candelabro e de frente o altar de ouro, o altar de incenso, aonde todo dia o sacerdote ia. Essa construção, ela servia exatamente para a adoração a Deus,
para que Deus pudesse ser adorado pelo povo e Deus pudesse estar no meio do povo. Cada peça vai ser estudada ao longo deste trimestre e nós vamos ver qual a mensagem e qual o ensinamento que Deus tinha para nós em cada uma dessas peças, que será objeto de estudo ao longo de todo esse trimestre. Mas nessa primeira lição nós vamos pensar sobre por que Deus fez esse tabernáculo. Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, Deus disse a Moisés: farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Ou seja, era Deus querendo fixar moradia entre o povo para que o acesso a Deus fosse facilitado. Havia a figura do sumo sacerdote e dos sacerdotes, que eram as pessoas que conduziam os sacrifícios, as ofertas do povo a Deus, a fim de que o homem pudesse ter esse encontro com Deus ali. E quando o tabernáculo foi construído, ele passou a ser a referência única. Antes você vai encontrar Noé, Abraão e outros sacrificando sobre montes, sobre altares, mas a partir do momento que o tabernáculo foi construído, nenhum outro sacrifício seria feito senão aqui no santuário. Como também toda oferta a Deus era trazida para o tabernáculo, de maneira que ele virou o centro da vida religiosa do povo de Israel. E quando Deus estava apresentando o tabernáculo como uma moradia, ele estava também nos dizendo que ele queria habitar entre nós, para depois vir habitar em nós. Porque o tabernáculo é uma casa, é uma tenda, é um lugar de habitação de Deus. E lá na frente, quando Jesus vem para estar entre os homens e pregar a sua mensagem e morrer, levando sobre si o castigo que era nosso e levar os nossos pecados até o madeiro, o evangelista João escreve dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele estava dizendo, Deus veio habitar entre os homens. A palavra tabernáculo é a palavra que fala sobre habitação. Então, não existe o verbo em português, mas se fôssemos conjugá-lo dessa forma, talvez João pensasse que estava dizendo assim, ele veio, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, fixou morada entre nós, ele habitou entre os homens, a primeira casa, o tabernáculo, depois o templo e depois Jesus vivendo entre nós como Deus e depois habitando no homem como última morada de Deus nos homens, essa grande figura que nós vamos encontrar no tabernáculo. Por isso vai ser muito interessante ao longo desse trimestre estudarmos sobre esse tema. Deus me deu a oportunidade de escrever o livro O Caminho do Adorador, foi lançado pela nossa casa publicadora e nele eu trato sobre essa realidade do adorador indo da porta até o Santo dos Santos e vivenciando toda essa experiência de andar pelo tabernáculo. Meu querido mestre e professor, pastor Antônio Gilberto, foi quem prefaciou essa obra. Eu quero pedir licença para ler para você uma pequena parte que ele diz assim: o propósito geral de Deus no tabernáculo foi o de ser este uma escola espiritual para Israel, o seu povo peculiar. Ali, este povo aprendeu os princípios elementares das verdades divinas sobre a salvação, a pecaminosidade inata do homem, as consequências derivadas disso, a santidade de Deus e o caminho da salvação, da adoração e da comunhão com Deus. Os fatos do tabernáculo tipificavam e simbolizavam doutrinas que seriam explanadas e vivenciadas pela igreja em o Novo Testamento. Então é isso que nós vamos estudar ao longo desse trimestre e eu peço que você assista o vídeo, se inscreva para receber novos vídeos, curta e nos ajude na divulgação também desse material. Certamente será de ajuda para aqueles que estão preparando as aulas para a Escola Bíblica Dominical. Até a próxima lição, se Deus nos permitir.